Aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a sanção da Lei do Devedor Contumaz. Estamos recebendo Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e também do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Doutor Edson, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Como vai? Tudo bem? Bom dia, alegria estar aqui com vocês. Alegria toda nossa de recebê-lo para explicar um assunto que mexe com a vida de todos nós. O que acontece agora a partir da sanção dessa nova legislação em relação a devedores no país? Bem, finalmente conquistamos essa lei. Eu digo uma conquista, porque há mais de 10 anos nós do Ético temos defendido e trabalhado intensamente para que tivéssemos essa lei combatendo o devedor contumaz, uma prática lesiva ao erário e que corrói a concorrência leal. O devedor contumaz é aquela empresa que se estrutura desde o início para não pagar imposto. Ela é criada para não pagar imposto. Então, de forma reiterada e substancial, em valores substanciais, deixa de pagar impostos. E com isso, ela subverte a concorrência, porque o concorrente pagando impostos terá um preço mais alto no seu produto. E ele, não pagando, conseguirá ter uma vantagem indevida, ilícita. Então, há muitos anos nós temos procurado alcançar a aprovação dessa lei, que finalmente conseguimos agora neste final do ano de 2025, início agora de 2026. Então, é muito importante, porque vai dar poderes para a administração pública, federal, estadual e municipal, para o combate, para evitar as graves consequências da ação desse contumaz, que gera bilhões de reais em dívida ativa. Só em cigarros, são 23 bilhões de reais que não foram pagos por essas indústrias contumazes, devedoras contumazes, criando, então, um processo crescente de dívidas que dificilmente são recuperadas. Porque o devedor contumaz, ao se estruturar para não pagar impostos, ele cria uma estrutura de empresas laranjas, de CNPJs fictícios, onde não tem operações, para burlar o fisco. Então, agora, com a lei, nós vamos ter instrumentos que permitirão à administração pública ser mais célere, para combater rapidamente a evolução dessa ação do devedor contumaz. E com isso, então, a nossa expectativa é que teremos um espaço mais reduzido para a ação desse contumaz, né? Diminuindo a sua ação em benefício da concorrência, do consumidor e do erário, pela brutal evasão fiscal decorrente desta prática que, como disse, inviabiliza muitas vezes atividades econômicas de concorrentes, porque temos aí essa ação corrosiva do devedor contumaz. Então, nós temos que comemorar e muito, porque é uma lei que vem no sentido de fortalecer o sistema econômico, que nós sempre queremos e defendemos, que todos cumpram com as mesmas obrigações, né? Ou seja, que não haja essas distorções ilegais, ilícitas, que pervertem toda a ordem econômica brasileira. Doutor Edson, o que exatamente caracteriza um devedor contumaz nessa nova lei e como que ele se diferencia daquele que passa momentaneamente por dificuldades financeiras? Isso é importante, né? A lei de defesa, a lei que tipificou o devedor contumaz, ela é, na verdade, um código de defesa do contribuinte. Olha, interessante isso. Então, é uma lei que, de um lado, defende fortalece os direitos dos contribuintes, aqueles que pagam impostos ou que eventualmente deixam de pagar impostos por motivos justificados, dificuldades eventuais que ocorram, ou seja, ele não se estruturou para não pagar imposto. Ocorre, pode acontecer, esse é o contribuinte. Então, esse tem direitos, e o Código de Defesa do Contribuinte vem nesse sentido, fortalecer os direitos do contribuinte. E aí fazer a distinção do outro lado, de quem perverte o sistema tributário, que é o contumaz. Então, o Código de Defesa do Contribuinte ele fez essa distinção e estabelece para o contumaz aquele que se estrutura e que de forma substancial, reiterada, deixa de pagar impostos.
e até define, no caso dos tributos federais, um volume de 15 milhões de reais que supere 100% do próprio capital da empresa. Então, com isso, você tem critérios para distinção, para distinguir o que é o contumaz do contribuinte. Feita essa distinção, para o contribuinte, vamos sim valorizar os seus direitos, e a lei fortalece a possibilidade de termos acordos, de que haja mediação tributária para buscar a diminuição do contencioso, facilitação com relação ao acesso a informações, ou seja, uma série de direitos são assegurados por essa nova lei, o que é muito importante. Mas, do outro lado, fortalece o combate a quem não é contribuinte, na verdade. Se apresenta como um contribuinte, mas é um contumaz. Ele subverte essa ordem econômica tributária. E é nesse sentido que a lei vem. Ela define claramente alguns critérios, então, as dívidas substanciais reiteradas, que não tem nenhuma justificativa para não fazer o pagamento dos impostos, que supere 15 milhões de reais e que isso represente 100% do patrimônio dessa empresa. Então, são critérios objetivos definidos na lei. E com situações em que quem for considerado como contumaz, ele tem algumas restrições, passa a ter restrições de contratar com o poder público, de participar de licitações, de obter recuperação judicial, e também ter o seu cadastro de contribuinte, que pode vir a ser suspenso, né? Isso tem essas características que poderá ser utilizado pela administração pública. E também dando condições para que a administração pública seja mais célere para a cobrança de impostos, uma vez configurada a situação de devedor contumaz. E nós temos critérios objetivos que impedem que a lei seja usada, por exemplo, para perseguir quem atrasa impostos, mas não está agindo de má fé? Sim, exatamente esse é o objetivo, né? Nós tínhamos essa confusão. Como distinguir o contumaz do contribuinte? E a lei vem exatamente nesse sentido. Então, uma empresa que se utilize de laranjas, de CNPJs variados, e fazendo uma espécie de ocultação até de patrimônio, né? Se é uma dívida reiterada, uma inadimplência substancial, reiterada, injustificada, não tem nenhuma justificativa para ele não pagar imposto. Ele fica procurando defesas na esfera administrativa ou judicial, simplesmente empurrar para frente esse débito. Não existe nenhuma condição que justifique essa inadimplência. Então, esses critérios estão colocados na lei. E no caso federal, como eu disse, se a dívida ultrapassa 15 milhões, e esses 15 milhões representam mais de 100% do patrimônio da própria empresa, aí sim você tem as características que definem o que é um devedor contumaz, e a lei faz essa distinção, importante distinção, para que não haja essa confusão com o trabalho, com a ação do contribuinte que se esforça para pagar os impostos, que eventualmente pode até ter dificuldades, mas de forma justificada. Então, a lei, sim, faz essas caracterizações e define claramente o que é um contumaz, diferenciando do que é um contribuinte que está se esforçando para pagar os seus impostos, que quer cumprir as suas obrigações. O contumaz já claramente demonstra que ele não é esse o objetivo. É reiterado, né? Não é uma vez e acabou, não. É toda hora, todo ano, ele vai procurando protelar o pagamento das suas obrigações. Então, é algo reiterado, substancial e injustificado. E essas condições estão previstas na lei. Estamos conversando com o Dr. Edson Vismona aqui na Rádio Bandeirantes a respeito da nova lei do devedor contumaz. Por que o Brasil demorou tanto para separar o inadimplente ocasional do sonegador profissional, hein, Dr. Edson? Nós acompanhamos esse processo, como diz, há mais de 10 anos pelo Ético. Nós chegamos a ter um projeto de lei apresentado em 2017 pela senadora Ana Amélia, relatado pelo senador Ricardo Ferraz, que chegou ao plenário no final do ano de 2018. Tudo pronto para aprovação, aí foi pedidas novas vistas,
forma injustificada. O projeto já tinha sido examinado em todas as instâncias. Aí pediram vista, ele retornou, saiu do plenário no final da legislatura de 2018 e não foi mais discutido, não foi mais debatido. Acabou indo a prescrição, houve a prescrição por inação na movimentação do projeto. Ele foi reapresentado em 2022 pelo senador Jean Paul Prats, aí relatado pelo senador Contarato, e da mesma forma foi aprovado numa comissão, depois encontrou várias resistências. Finalmente, aí sobre a égide de um Código de Defesa do Contribuinte proposto, esse código a projeto de lei foi proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, relatado de forma muito competente pelo senador Efraim Filho, e aí no âmbito de um Código de Defesa do Contribuinte, falando dos direitos do contribuinte de um lado e tipificando o contumaz do outro, nós tivemos sucesso. Aí houve operações mostrando claramente para a sociedade os efeitos dessa ação nociva do contumaz, né? Houve a Operação Carbono Oculto, mostrando os bilhões de reais que não eram pagos por quem operava no mercado de combustíveis, a identificação também de práticas com relação aos devedores contumazes no mercado de tabaco. Esses fatos foram se impondo, demonstrando que era urgente a aprovação. E aí o próprio Poder Executivo demonstrou a urgência de termos essa lei. Então houve uma confluência de fatores que quebraram as resistências. E aí é importante ressaltar, quem é que pode ser contrário a uma prática lesiva à concorrência leal e ao erário? Não tem justificativa, mas havia resistências, né? Nós identificávamos claramente em vários momentos que dentro do parlamento havia parlamentares que procuravam de todas as formas obstar o andamento desse projeto de lei. Mas os fatos foram se impondo, as operações foram sendo apresentadas, operações da Polícia Federal, da Receita, do Ministério Público, demonstrando o absurdo dessas práticas do devedor contumaz, dos bilhões que deixavam de ser pagos, e como isso prejudica o mercado brasileiro, a economia brasileira. E aí, com a ação integrada do Poder Executivo com o Legislativo, nós finalmente tivemos a aprovação desse importante projeto de lei. Então, foram várias as resistências que foram sendo superadas e, de modo claro, demonstrando a importância da integração entre poderes, superando, então, essas resistências, conseguimos alcançar esse projeto de lei, a aprovação desse importante projeto de lei. Doutor Edson, quais são as punições que estão previstas aí? Por que elas podem ser consideradas mais eficazes do que as atuais? Bem, essa empresa, contumaz, não pode contratar com o poder público, não pode participar de licitações, tem obstado a sua recuperação judicial, caso haja necessidade, e ele pode ser considerado inapto no cadastro de contribuintes. Isso tem um efeito imediato importante. Ele tem a suspensão, até a cassação do seu CNPJ. Com isso, ele não pode operar, né? Deixa de ser uma empresa regular. Isso é fundamental, né? De outra forma, oferece condições para que a administração pública seja mais célere na sua ação de coibir as práticas do devedor contumaz. Então, dá mais celeridade para a ação do fisco. Uma vez, isso é importante ressaltar, definida a situação de contumaz, para que não haja confusão com o contribuinte normal. Então, oferece condições para que o poder público possa agir de forma mais célere. Então, são condições que nós vínhamos defendendo já há mais de 10 anos e que hoje, então, estão contempladas na lei. Tem um aspecto importante por trás disso. Nós falamos em combate ao devedor contumaz pensando em segurança jurídica, ou seja, que todos cumpram com as suas obrigações, que todos atuem no mercado respeitando as mesmas regras. Isso é fundamental, isso é um princípio de segurança jurídica, que é o que atrai investimentos, que gera empregos, né? Atividades econômicas lícitas. Agora, tem um outro lado da segurança, a segurança pública. Essas grandes operações realizadas pelas nossas polícias, Receita Federal, Ministério Público, essas operações integradas, demonstraram que o devedor contumaz também é um instrumento que favorece as organizações criminosas, que começaram a utilizar de forma mais sofisticada essa ação do contumaz
para ingressar no mercado formal, gerando lucros por não pagar impostos, lucros bilionários, fazendo lavagem de dinheiro, ou seja, se inserindo na economia formal, no sistema financeiro, e o devedor contumaz era a ponta de lança para que isso acontecesse. Ou seja, além da segurança jurídica, que é fundamental para o nosso desenvolvimento, da segurança para as práticas comerciais no nosso sistema econômico, o devedor contumaz também afetava a nossa segurança pública, porque as organizações criminosas estavam se utilizando desse expediente para se fortalecer, gerando bilhões de reais, financiando então ações criminosas que afetam e fortalecem o crime organizado e afetam a nossa segurança pública. Então também ficou demonstrado com as grandes operações essa relação direta entre a prática do devedor contumaz e a ação das organizações criminosas que vinham se fortalecendo com esse instrumento. Então, com isso, nós temos mais uma força para combater também organizações criminosas que atuavam com essa prática de devedores contumazes. Doutor Edson Vismona, há risco dessa nova lei aumentar a insegurança jurídica para a empresa, para investimentos? Isso foi calculado na avaliação do senhor? Não, ao contrário, vai fortalecer sim a segurança jurídica, vai atrair mais investimentos. Porque o que nós identificávamos claramente em vários setores? Uma empresa quer investir, ela identificava no mercado que o seu concorrente não pagava impostos, se estruturava para não pagar impostos e nada acontecia, ou demorava muitos anos para que houvesse uma reação por parte do poder público, pelas discussões infindáveis nas esferas administrativas e judiciais. Com isso, ele fazia a seguinte avaliação: eu vou entrar no mercado onde o meu concorrente tem uma vantagem brutal. Ele não paga imposto, ele continua prosperando e vai afetar claramente a minha participação nesse mercado. Com isso, cria insegurança jurídica. A partir do momento que você tem uma lei que fortalece os mecanismos, os instrumentos, primeiro para distinguir o que é contumaz e o que é contribuinte, segundo, para oferecer condições para coibir a ação desse contumaz, né? Como previsto em lei a sua definição e como o poder público pode agir para diminuir o espaço dessa ação do contumaz. Isso oferece condições para que haja mais segurança jurídica e atrair novos investimentos. Com certeza isso vai acontecer. Ou seja, é uma lei que vem a ocupar um espaço importante na ordem jurídica brasileira para, ao fazer essa distinção, diminuir essa ação do devedor contumaz para que haja um ambiente de negócios mais de uma concorrência leal, onde todos cumpram com as mesmas regras. E quem não cumprir poderá, sim, ser enquadrado nessa condição de devedor contumaz, e aí os mecanismos para que ele seja coibida a sua ação perversa, no sentido de afetar todo o sistema econômico brasileiro. Então, com certeza, essa lei vem num momento importantíssimo para conferir esse sentido de segurança jurídica para as nossas empresas. Sim. E o Estado? Ele tem estrutura para fiscalizar e aplicar essa lei de uma forma justa, sem viés político, com aquilo de melhor da essência que a legislação traz, segundo a explicação do senhor até agora? Eu acredito que sim, porque a lei apresentou critérios objetivos, né? Ou seja, diminuindo esse espaço da interpretação ou do eventual uso político dessa aplicação dessa lei, né, da tipificação do contumaz. Tem critérios bem objetivos, né, que deverão ser respeitados. E sim, o erário brasileiro, ele cada vez mais se capacita, né, até com a ação da tecnologia, para cruzar dados, ter informações mais adequadas, no sentido de tipificar o que é um devedor contumaz. Como disse, é uma operação sofisticada. O devedor contumaz, ele se utiliza de vários CNPJs, nas suas defesas ele fica jogando de um CNPJ para o outro, falando, não é essa empresa, é outra, tentando tumultuar ao máximo qualquer processo administrativo e judicial. Mas o erário tem condições, sim, de fazer cruzamento de dados, de informações, de levantamentos, com relação, por exemplo, no caso federal,
se ultrapassa 15 milhões de dívidas e esses 15 milhões superam o próprio patrimônio da empresa e é reiterado, substancial, de forma injustificada, todos esses critérios o erário tem condições sim de apurar, de fazer esse levantamento, de tipificar claramente, de forma muito objetiva, o que é um devedor contumaz, para que ele possa ser enfrentado e coibida a sua ação. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Edson Vismona, que está trazendo para nós alguns conceitos a respeito da lei do devedor contumaz, que foi sancionada recentemente. Ele é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade e também do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Eu queria perguntar para o senhor agora a respeito do efeito prático. O cidadão comum vai sentir o efeito dessa lei no preço dos produtos e dos serviços? Eu acredito que sim, porque uma vez que todos estão pagando os mesmos impostos, você poderá ter um aumento da arrecadação de determinados setores. E isso poderá sim ter efeito até na diminuição do preço. Porque o que ocorre? Quem não paga, onera quem paga. Então, quem está pagando imposto, ele fica sendo onerado, porque ele tem que cobrir a diferença daqueles que não pagam. E é um valor significativo, nós sempre falamos em bilhões de reais. Né? Ou seja, na área de tabaco, 23 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados, que estão em dívida ativa. Na área de combustíveis, um setor tão sensível, mais de 200 bilhões de reais. Né? E isso pode ser levado também para outras áreas, o setor têxtil, o setor de bebidas, em setores que estavam sendo cada vez mais afetados por essa prática do devedor contumaz. Então, a partir do momento que você tem um regramento onde todos começam a pagar impostos, você poderá sim ter um efeito positivo para o consumidor. Não só com relação ao preço final, porque vai haver uma equalização do mercado, mas também com relação à qualidade. Ficou muito provado isso também. Ou seja, o devedor contumaz, ele não tem nenhuma preocupação com a qualidade do produto que ele oferece. Ele quer ganhar dinheiro, não pagando imposto e também não investindo em qualidade, praticando fraudes. No caso de combustíveis é flagrante. Né? A mistura indevida de etanol, de água no combustível, criando um combustível que não atende aos requisitos de qualidade, prejudicando duramente o consumidor, porque ele quer ganhar dinheiro, então ele vai fraudar esse combustível. No caso dos cigarros, o devedor contumaz não obedece às regras da Anvisa, né? Nenhuma regra fitossanitária, então o consumidor não sabe nem o que está consumindo. Então é um outro efeito colateral da ação do contumaz. O contumaz não tem preocupação também com a qualidade desse produto, com respeitar regras, normas e regulamentos. Né? Ele vai colocar o produto da forma mais conveniente para ele, para o lucro fácil dele, não só não pagando imposto, também não investindo em qualidade. Então, sobre vários aspectos, eu acredito que isso terá um efeito muito benéfico também para o consumidor. O erário, porque vai começar a arrecadar, para os concorrentes, porque vão enfrentar uma concorrência leal, onde todos cumpram com as mesmas obrigações, e o consumidor, porque será diminuída essa ação lesiva com relação, por exemplo, à qualidade dos produtos oferecidos por esses devedores contumazes. Então, há um sistema econômico que precisa ser preservado, que é o sistema econômico da legalidade. Né? Isso é fundamental, nós sempre defendemos isso no ético, a ética concorrencial, que todos cumpram com as mesmas regras, com as mesmas obrigações, para que não haja esse desnível ilícito de operações no mercado, onde um cumpre obrigações e outro, de forma sistêmica, reiterada e de forma substancial, deixa de pagar os seus impostos. É isso que nós identificamos que poderá ser combatido com a vigência dessa lei que foi recentemente sancionada. Quais são outras medidas que poderiam ser adotadas, na opinião do senhor, nesse ano, tanto do ponto de vista do legislativo, do executivo, para que a gente possa perseguir nesse caminho do combate à pirataria, aos produtos clandestinos? O que o senhor traria aí para nós para enriquecer esse debate? No âmbito do combate ao mercado ilegal,
Nós temos agora essa lei que coíbe o devedor contumaz, que garante os direitos do contribuinte, muito importante, mas no âmbito mais amplo do combate ao mercado ilegal, nós precisamos ter também leis que identifiquem, por exemplo, claramente a existência das facções criminosas, que haja cada vez mais a integração, a cooperação e a coordenação, não só das forças policiais federais e estaduais, com Receita Federal, com o Ministério Público. É fundamental. O fenômeno do crime organizado alcançou um patamar extremamente preocupante. A presença das organizações criminosas na economia formal, do sistema financeiro, isso está provado. As operações realizadas no ano passado demonstraram isso, essa realidade tão difícil para todos nós brasileiros, a inserção das organizações criminosas até dentro das nossas instituições públicas. Para isso, temos que ter essa lei antifacção, temos que ter uma PEC da segurança que garanta a integração, a cooperação das forças policiais, da Receita Federal, para o combate da lavagem de dinheiro. São bilhões de reais movimentados por organizações criminosas. E que essas operações sejam permanentes. Não adianta fazer uma operação hoje e programar outra para o ano que vem, ou para o segundo semestre. Não, tem que ter uma ação permanente das nossas forças policiais. Daí a importância de termos leis que legitimem a ação das nossas polícias, da Receita, do combate à lavagem de dinheiro. Isso é fundamental, ter leis que legitimem a ação do poder público. Daí a importância do papel do poder legislativo. O executivo trabalhando de forma integrada nos níveis federal, estadual e municipal. A dimensão do crime organizado é tal que afeta o nosso sistema econômico. Não é só a nossa segurança pública, fundamentalmente, mas também a segurança jurídica, a ação de empresas estruturadas para gerar negócios ilícitos, criminosos. Então, a integração dentro do Poder Executivo, a cooperação, nós não podemos mais agir como repartição. Para combater crime organizado, o Estado tem que se transformar, Não pode mais ficar pensando só na repartição. Eu faço aqui a minha parte, o outro que se vire. Não, eu faço a minha parte, como é que eu posso ajudar o outro? Processo de integração e cooperação. E a participação fundamental do judiciário. O judiciário não pode mais, identificando práticas que claramente são tipificadas como de crime organizado ou de devedores contumazes, agir achando que são ações isoladas, são ações estruturadas. O judiciário tem que abrir os olhos para isso, E no momento de decidir, verificar, não estou tratando de um criminoso isolado, não, estou tratando de uma estrutura criminosa. E a decisão judicial tem que prevalecer e entender esse processo. É um sentido de evolução. Nós estamos diante de um fenômeno econômico, criminoso, sofisticado, organizado, estruturado, que está pervertendo todas as relações da nossa sociedade econômicas, afetando a nossa segurança, porque é um verdadeiro Estado que está aí ameaçando o Estado democrático de direito, porque esse Estado tem outras regras. O Estado do crime, nós temos situações em que eles dominam territorialmente. Só comercializa naquele território o cigarro que eles autorizarem. A venda de gás, a distribuição de energia, de internet, até negócios imobiliários, é uma afronta ao Estado, porque eles ocupam esse espaço, vitimizando comunidades inteiras, que ficam reféns dessa ação criminosa organizada. Essa é a realidade. E com as operações realizadas no ano passado, ficou muito claro para toda a sociedade a dimensão desse fenômeno econômico criminoso. Tem que ser enfrentado com leis mais específicas, com a integração dos poderes e com ações permanentes. Esse é o diagnóstico, todos nós sabemos desse diagnóstico, está posto. Então, nós temos que operar e efetivamente realizar essas operações com esse sentido, de identificar que nós estamos diante de um outro fenômeno. Não é uma questão isolada, o crime isolado, isso ficou para trás. No presente, nós estamos com um grande desafio de enfrentar essa estrutura organizada criminosa que afronta o Estado, que ocupa territórios, que
transforma populações em reféns para gerar lucro, né? Esse é o objetivo da atividade criminosa. Daí a importância de leis como essa de antifacção, a PEC da segurança, sem qualquer avaliação política e ideológica. Nós temos que ver o interesse maior, o interesse nacional, o interesse da sociedade. É isso que deve movimentar as nossas autoridades, o nosso legislativo, executivo e judiciário, juntos na defesa dos interesses da nossa sociedade, duramente afetada na sua segurança pública e também na sua segurança jurídica pela ação criminosa organizada. É esse o grande desafio que eu vejo no momento e com certeza será tema prioritário nas próximas eleições. Quero agradecer ao Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e também presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Doutor Edson, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Um grande abraço.